quem não me conhece, meu nome é Nelson Ferreira Sobrinho, sou sócio, fundador da empresa Everhead, uma empresa com foco em rentabilidade e proteção. Comecei os estudos no mercado financeiro em 2008, em 2009 para 2010 eu fiz um curso básico e avançado de opções, e de 2011, 2012 para cá, comecei a me dedicar em operações redeadas, operações de taxa, que pudesse proporcionar um retorno melhor ao que a gente conseguiria normalmente. E nos últimos 2 anos, aí eu comecei a me dedicar exclusivamente a este mercado para desenvolver algumas ferramentas, como é o caso das nossas planilhas, e sempre buscando parcerias de plataformas e corretoras, que foi o caso que nós conseguimos fechar aí nesse último mês, uma excelente plataforma e uma corretora com um custo muito acessível para as nossas operações, além de um ótimo, excelente suporte que eles acabam nos fornecendo. Então, essa é a minha história no mercado. A gente tem operado direto e agora nós vamos mostrar o conceito das operações de taxa e operações de hedge. Para quem já opera no mercado de opções, vou pedir um pouquinho de paciência, que a gente tem que passar a parte de história das opções, como elas foram criadas, e a partir da metade da nossa apresentação vai começar a fazer sentido essas operações e como nós montamos e tiramos proveito dessas operações de taxa e hedge, ok? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela. Quem quiser interagir, pode interagir pelo chat. Então, nosso objetivo é ensinar uma proteção no mercado financeiro, de forma que você consiga monitorar suas operações, extraindo uma boa rentabilidade, proporcionar uma proteção. Vamos lá. Desde o tempo antigo, lá na Bíblia, já tinha uma história onde Jacó tiveram que trabalhar para Labã, que era o pai de Raquel, para ter o direito de se casar com ela. Então, se a gente for fazer uma analogia, desde aquela época o pessoal já começou a fazer esse tipo de transação, de combinado, né? Para você poder conseguir alguma coisa, você tinha que entregar outra em troca. Tales de Mileto, antigo filósofo grego, com seus estudos das estrelas, ele previu que em um determinado ano a colheita de azeitonas ela seria excelente. Então, o que ele fez? Ele, naquela época, alugou todas as prensas da região que o pessoal iria utilizar para fazer o azeite. Como ele acertou a previsão dele, e ele já tinha comprado esse direito de alugar essas prensas, ele exerceu esse direito e cobrou um valor muito mais caro para quem precisava dessas prensas. E um pouco mais recente, no século XVII, foi onde começou realmente o contrato de opções. Naquela época, as tulipas elas eram raras e tinham um valor, começou um mercado especulativo muito alto. Então, começou os contratos uns contratos futuros para as pessoas se protegerem de uma alta e de uma queda. E aí, quando tem contrato, quando tem liquidez, sempre tem a questão das especulações. Então vamos lá, o que são mercados de opções ou derivativos? São contratos de direitos e deveres para quem compra ou vende uma opção. Podemos associar as opções como o cheque calção de um carro ou imóvel, ou a ser comprado, ou o pagamento de um seguro. E agora nós vamos exemplificar melhor. O vendedor de uma opção de compra dá o direito ao comprador, titular desta opção, de exercer ou tomar a ação do vendedor a um preço pré-estabelecido. Nesse caso, strike. Vamos falar de strike só para fixar. Lá na frente a gente vai mostrar o que é o strike. O titular da opção de compra, ele tem o direito de escolher se ele quer exercer esse direito. Por isso que, na nossa figura, nós temos aí um carrinho e a pessoa pagando um valor. Então,
É a mesma coisa que a pessoa ter, eu tenho um carro no valor de 10 mil reais e eu quero vender esse carro. Então, eu faço um anúncio desse carro, falo, olha, meu carro vale 10 mil reais, uma pessoa vem até mim, ela fala, olha, eu fiquei interessado no seu carro, como que eu posso fazer para adquirir? Eu quero adquirir só daqui 5 ou 10 dias. Aí eu falo, tudo bem, você me dá um cheque calção no valor de 250 reais e tá tudo certo. Se daqui 5 ou 10 dias você quiser comprar o carro realmente, você vai exercer o seu direito, eu te entrego o carro a 10 mil. Para mim é interessante porque eu vou ficar com os 10 mil e, nesse caso, mais os 250. Eu não tenho que devolver os 250 para ele. Então, veja que, caso o comprador encontre no mercado um outro carro de menor quilometragem e melhores condições daqui 5 ou 10 dias, ele abrirá mão de exercer esse direito. Neste caso, ele perde o valor do calção e nós continuamos com o carro e mais o calção. Por isso que a nossa conta deu 2,5%. O que é uma put? Aqui nós falamos das opções de compra, as calls, e agora nós vamos falar da put. A put é muito similar ao seguro de um carro ou imóvel. Quem vende a put, quem vende uma opção de venda, uma put, possui o dever, não o direito de entregar a ação ou bem ao comprador, caso ele queira exercer esse direito a um preço pré-estabelecido. Então veja que tem um rapaz apertando a mão aqui da moça, entregando a chave e o documento. Então o que é uma put? O que é uma opção de venda? Quando nós fazemos o seguro do imóvel ou um seguro de um carro, nós estamos comprando uma put. Então nós ligamos para o nosso corretor, nós perguntamos, olha, qual seria o valor do seguro para esse carro? Então ele vai olhar o valor desse carro, que no caso ele vai se referenciar pela tabela FIP, aqui é o exemplo, seguradora. Quando fazemos o seguro de um carro, compramos uma put, ou seja, compramos o direito de entregar este carro à seguradora. Qual que nesse caso, qual é o valor de strike do carro? Normalmente ele é referenciado pela tabela FIP, né? Seguradora é a vendedora de put, e isso nos dá o direito de exercer ou não. Então veja que se nós compramos esse seguro, nós pagamos R$ 1.000 ou R$ 1.500 por esse seguro, e o carro está assegurado no valor de R$ 40 mil, por exemplo, o que vai acontecer se a gente bater o carro ou alguém levar esse carro embora, alguém roubar esse carro? Nós vamos exercer esse direito. Então nós vamos ligar lá para o corretor e falar, olha, roubaram meu carro, eu tinha esse direito aqui, eu comprei essa put, esse direito de te exercer, então você me dá aqui os R$ 40 mil, que era o preço referenciado, mesmo que o carro esteja valendo R$ 500, R$ 1.000 de sucata. Então, a put é sempre a seguradora e a call a gente pode fazer uma analogia como se fosse o cheque calção. Nas operações que iremos abordar mais à frente, trabalharemos apenas com opções de compra. Por quê? Em função da liquidez. A put, ela não tem muita liquidez no Brasil. No mercado americano é um pouco mais agressivo, na verdade, bem mais agressivo, mas nós vamos trabalhar apenas com opções de compra, as calls. Vamos lá. Tipos de opções. Nós temos as opções americanas e as europeias. Qual é a diferença entre as duas? As opções americanas têm a característica de permitir o exercício em qualquer momento e não apenas no vencimento. A europeia, as opções têm como característica o exercício apenas em seu vencimento, ou seja, não pode ser exercida antes desta data. É a mesma coisa que nós demos o exemplo acima, de vender o cheque calção, a gente pegar o cheque calção e dar o direito da pessoa comprar o nosso carro, por exemplo, e essa pessoa, no caso da europeia, ele só pode voltar daqui 5 ou 10 dias para exercer ou não o direito. Se ele quiser o carro antes, ele não pode levar. Essas são as opções europeias. Tem pouca liquidez. Nós sempre operamos as americanas, ou seja, se o mercado subir, a pessoa pode exercer a qualquer momento. As opções europeias, assim como as puts, não têm muita liquidez. Então vamos lá, vamos começar agora a falar um pouquinho da nomenclatura
das opções. Quem tiver dúvida... Aqui já tem uma pergunta aqui, ó. Existe o dever de comprar? Vamos avançar um pouquinho, Adriano. Depois a gente explica essa questão se a pessoa deve comprar ou não. Ela não tem obrigação, né? Se a gente vende, rapidinho, se a gente vende uma opção de compra para uma pessoa, ela não é obrigada a exercer a gente, né? Ela tem o direito de exercer, caso isso seja interessante. E aí, lá na frente, você vai ver como vai fazer sentido a questão de exercício ou não, tá? Opa, voltou. Tá. Vencimento. Vencimento das opções, sempre na terceira segunda-feira de cada mês. Como é composta a opção? Um exemplo, PETR A6. O que é o PETR? Uma opção de Petrobras. Se fosse Vale, seria Vale A6, por exemplo. Então, PETR é a opção de Petrobras. A letra A é referente ao vencimento em janeiro. E a letra 6, aqui, número 6, desculpa, letra não, número 6 é o strike de R$6. Aqui, só a gente fazendo uma ressalva, nem sempre o valor de strike caracterizado por um número é o valor de strike. Há casos onde o strike é diferenciado desta nomenclatura. Para tirar qualquer dúvida, acesse o link da Bovespa no slide anterior. Então, aqui nesse slide aqui da BVMF Bovespa, a gente consegue verificar todas as opções autorizadas. Ok? Então, vamos voltar aqui. Então, quando nós enxergamos no mercado a PETRA 6, o A significa que o vencimento é em janeiro, o B é em fevereiro, C é março, e assim por diante. E sempre lembrando que a letra, o número aqui, desculpe, o número, nós precisamos verificar o strike. Nas plataformas, isso já vem de forma automática para a gente, por isso que a vantagem também é a pessoa ter assinatura de uma plataforma. Então, só para a gente lembrar aqui, vencimentos das opções aqui em janeiro A, fevereiro B, C, assim por diante, e a put, ela começa com a letra M, N, O, e assim por diante. Classificação das opções. Nós temos as opções dentro do dinheiro, as opções no dinheiro e as opções fora do dinheiro. Como que nós sabemos quando uma opção está dentro do dinheiro, quando ela está no dinheiro e quando está fora do dinheiro? Exemplo, ação da Petrobras a R$ 6,30. Faz tempo isso, né? Agora nós temos operado ela a R$ 12, mas ela chegou a bater até R$ 4. Então, ação da Petrobras a R$ 6,30. Opção com strike de R$ 5,50, ou seja, uma opção mais baixa do que o valor de mercado, é uma opção dentro do dinheiro. Uma opção com strike de 5, 6,30, 6,35 é uma opção considerada no dinheiro. Por quê? Porque o valor da ação está muito próxima do valor de strike dessa opção. E uma opção com strike de R$ 8 é uma opção lá fora do dinheiro. Por quê? Uma opção que dificilmente vai ser exercida. Para ser exercida, o mercado tem que subir muito. Então, é aquelas opções que a gente considera o pozinho lá, é lá longe. Ela tem uma probabilidade de 5, 10% de ser exercida. Okay? Por isso que a liquidez sempre está aí nessas opções aí no dinheiro, às vezes um pouquinho fora do dinheiro. Então, as opções das pontas normalmente não têm uma liquidez tão absurda. Pessoal, nós estamos passando aqui, nós vamos falar agora de valor intrínseco, valor extrínseco. É importante a compreensão do que nós vamos abordar agora para a gente falar da questão do pulo do gato, como é que é a estratégia que nós temos adotado. Então, para quem já conhece um pouquinho, não vai ser novidade a questão de valor intrínseco, valor extrínseco, mas quem está chegando agora não é muito familiarizado com a questão das opções, vai fazer total sentido. Então, vamos voltar aqui.
Valor intrínseco. O valor intrínseco é inerente, interno. É o valor embutido na opção. O valor obtido através do prêmio da opção comparado com o prêmio da ação. Então, para exemplificar e ficar fácil para a compreensão de todos, nós vamos dar esse exemplo, tanto para o valor intrínseco quanto para o valor extrínseco. Sempre esse exemplo da Vale 5 e o valor da Vale a R$10,96. Assim, qualquer dúvida, a pessoa vai poder voltar no Hangout mais à frente e ela vai conseguir compreender. Então, vamos lá, Vale a R$10,96. Nós temos uma opção de Vale C10. Então, nesse caso aqui, olha, opção de Vale, né, as primeiras letras da Vale, C, vencimento em março, conforme a tabela que nós vimos, e o valor de strike 10, veja que está 9,62. Então, a gente sempre tem que confirmar se realmente o strike, o valor que está aqui, é o valor de strike. Então, nós temos a Vale C10, qual é o preço do prêmio? Qual é o preço que está saindo essa opção? R$1,57. Perfeito. Qual é o valor de strike dessa opção? 9,62. Então, se nós comprássemos essa ação agora a 10,96, caso nós fôssemos exercidos, nós receberíamos 9,62, que é o valor de strike. Então, 10,96, que é o valor que nós pagamos, menos 9,62, é R$1,34. R$1,34. Sendo assim, o valor intrínseco é a diferença entre o valor da ação e o valor de strike da opção. Então, vocês concordam comigo que se nós comprássemos a Vale do Rio Doce amanhã e o valor fosse R$10,96 e nós vendêssemos uma opção da Vale C10, no caso, nós receberíamos R$1,57. Vamos supor que daqui 5 dias, 10 dias, a ação da Vale fosse para R$15. O que iria acontecer? A pessoa que nós vendemos esse prêmio de 1,57, ela iria exercer esse direito. Então, ela ia pagar o valor de strike, vamos lembrar lá do valor do automóvel, lá os 10 mil, o valor de strike de 9,62, e nós recebemos o prêmio de 1,57. Então, nós temos que lembrar que esses 9,62, nós pagamos 10,96, então nós temos que subtrair aqui, vamos voltar aqui, nós subtraímos os 10,96 dos 9,62, dá 1,34. Então, de 1,57, 1,34 não é o meu lucro, é o valor que estava embutido ali, é como se fosse um ágio, né, que nós tivéssemos pago 10,96. Então, vamos lá, se 1,34 é o valor intrínseco, é a diferença, o que sobra do 1,57 para o 1,34 é o valor extrínseco. Então tá aqui, ó. O valor extrínseco é o valor de expectativa, ou o valor de prêmio líquido, não bruto, né? O valor de prêmio líquido de uma opção. Para ficar mais fácil, vamos pegar o mesmo exemplo acima. Então, Vale 5, 10,96, o mesmo valor de prêmio e o mesmo valor de strike. 10,96 menos 9,62, 1,34. Se o preço do prêmio é 1,57 e a opção tem 1,34 de VI, a diferença que sobra é o valor extrínseco, nesse caso, 23 centavos. Ok? Deixa eu dar uma pausa aqui. Pessoal, vocês estão enxergando bem os slides? Está tudo tranquilo? Podemos seguir? 24,17, isso aí. Então, vamos lá. Vamos seguindo com o delta das operações, com as gregas agora, e depois a gente vai tirando as dúvidas. Vamos lá. As gregas, delta. Voltou? O delta de uma opção nos informa para cada R$1 no preço do ativo, ação, quanto a opção irá aumentar de preço. Uma opção que tem delta de 50 significa que para cada R$1 que a ação subir, a opção sobe 50 centavos. Para cada R$1 que a opção cair, que a ação cair, desculpe, a opção perderá 50 centavos. O gama ele mede
a aceleração no delta. Ou seja, um gama de 10% significa que para cada R$ 1 no valor da ação, o delta irá ser acrescido de mais 10%. Então o gama ele sempre vai incrementando no delta. Caso a ação caia R$ 1, uma opção com delta de 50 terá seu delta diminuído de 10%. O teta é muito fácil. O delta, a gente pode até associar a questão da probabilidade de ser exercida uma opção ou não. Quantos por cento tem de probabilidade? Normalmente, as opções com delta de... Isso. Normalmente, as opções com delta de 50% são as opções ali que está entre dar exercício e não dá. Por isso que a gente fala, olha, está entre 50% de dar exercício, essa opção, e não dar exercício. Por isso que as opções que estão muito dentro do dinheiro, ela tem um delta de 80%, 90%, porque ela está praticamente exercida, né? O valor de exercício é R$4, a ação a R$6, R$7, e por isso paga um prêmio baixo. Uma opção que está lá fora do dinheiro, daquela nomenclatura que nós vimos, out the money, fora do dinheiro, ela tem 10%, 15% de delta, ou seja, 10%, 15% de probabilidade de dar exercício. Por isso que o prêmio pago também é baixo. Então, sempre as opções que tem ali o delta entre 30% a 60% são as opções que têm uma probabilidade de você ganhar uma taxa maior, porque ela está entre dar exercício e não dar exercício, e por isso se paga uma taxa maior por elas. Ok? Vamos voltar. O teta. O teta tem uma relação direta com o tempo até exercício, ou seja, uma opção que tem teta de 0,01, ou seja, 1 centavo, significa que a cada dia que passar, o valor de 1 centavo será diminuído da opção mantidas todas as outras variáveis. O VEGA. O VEGA mede o comportamento de preço de uma opção em função das mudanças na volatilidade, né? A frequência de ir de um ponto para o outro num curto período de tempo ali, quando a volatilidade é muito grande, ou seja, quando sobe e cai muito rápido, isso precifica muito porque sobe muita volatilidade, é o VEGA. Quanto maior a volatilidade de uma opção, maior será o valor do prêmio. E o RO está relacionado à taxa de juros. Para a liquidez de 2 meses, não afeta muito as operações. Então, aviso, as operações realizadas são de responsabilidade do leitor e os exemplos citados tão pouco representam indicações de compra ou venda de ações. Então, não vão amanhã chegar lá na Capital, olha, eu quero comprar porque o Nelson pediu para comprar a ação da Petrobras, hein, gente? Na verdade, é só um exemplo aqui, ok? Vamos lá, operando na prática. Essa apresentação tem como principal objetivo a operação de lançamento coberto com trava de baixa, com foco específico na taxa de retorno. Não iremos abordar operações direcionais como trava de alta, trava de baixa, borboleta e mesa. Então, gente, é o seguinte, quando normalmente nós fazemos um curso de análise gráfica, você aprende 5, 6 setups, ou seja, 5, 6 estratégias para você operar dentro desse mercado. Quando você faz um curso de opções, básico e avançado, da forma que eu fiz, e outros cursos, você acaba aprendendo uma série de estratégias. Você aprende trava de alta, trava de baixa, borboleta, mesa, operações de volatilidade. Então, quando você termina o curso, no primeiro dia que você começa a operar, a primeira pergunta que vem é: qual estratégia que eu vou usar? E aí você não sabe se a sua estratégia é para compra, é para venda, é de volatilidade, o que o mercado vai fazer. Então, o nosso objetivo é a gente mostrar uma operação só. E é essa operação que nós temos conseguido um excelente retorno. A gente não precisa ficar fazendo operação direcional para ganhar um absurdo na alta, porque a gente vai se expor demais para a gente poder ganhar muito dinheiro na alta. E para baixa a mesma coisa. Então o objetivo é a gente ter uma operação com uma estrutura que possibilite um excelente retorno e a nossa proteção. Então vamos lá. Como é que é essa operação que nós como temos feito? Operando na prática, lançamento coberto, operação muito realizada como remuneração de carteira.
Como a operação é realizada? Ao comprar uma determinada quantidade de ações, Petrobras, Vale, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, etc., vende-se automaticamente a mesma quantidade de opções. Então, quando você abre o seu home broker ou a sua plataforma, você vai lá e compra 100 ações da Vale a R$10,96. 100 ações, 1.000 ações, tanto faz, nesse caso 1.000 ações, desculpe. Total da operação, R$10,96 vezes 1.000, nós gastamos R$10.960. Então, perfeito até aí. Acredito que não tenhamos dúvida com relação ao lançamento coberto, né, por enquanto. Então, nós compramos 100. Eu não vou deixar a tela cheia aqui, tá, pessoal? Porque eu estou monitorando aqui a questão do bate-papo. Então, se surgir alguma pergunta aqui, a gente já vai tirando a dúvida. Então, exemplo. Compra de 1.000 ações a R$10,96, custo total da operação, R$10,96 vezes 1.000, R$10.960. Vocês não estão vendo a minha tela. Agora sim, me desculpem. Não estou conseguindo... Ah, tá funcionando, né? Ok. Então, voltando aqui. E nós vamos vender uma opção da Vale D10 a R$1,50. R$1,50, lembrando, é o valor de prêmio. E o valor de strike da D10 é R$10,12. Total da operação, como nós vendemos 1.000 opções, porque nós temos 1.000 ações, então nós estamos coberto. O valor que nós vamos receber na conta, isso aqui já é depositado na conta, R$1.500. Perfeito, Nelson. Quando eu faço essa operação, o que pode acontecer se o mercado cair, se o mercado ficar de lado e se o mercado subir? Então vamos lá. Cenário de alta. Você comprou 1.000 ações a R$10,96. Como lançou ou vendeu a mesma quantidade de opção, ou seja, o que é lançar? Lançar é quando você vende a opção. Imagine que a ação da Vale suba R$5 e faltando 2 dias para o vencimento, a ação esteja valendo R$15,96. Como você vendeu o direito de ser exercido a R$10,12, que é o valor de strike, aqui ó, R$10,12 o valor de strike da D10. Como você vendeu o direito de ser exercido a R$10,12, você receberá 10.120, que é o valor de exercício, mais 1.500, que é o prêmio da opção. Então, perfeito? É aquilo que nós comentamos. O exercício, o valor de strike é R$10,12. O mercado foi para 15. É lógico que é interessante para essa pessoa te entregar R$10,12, que é o valor de strike, e te entregar aquela opção também, aquele valor de opção. Porque para ele vai pegar o papel ao custo que ele comprou de você, que é exercício R$10,12 mais R$1,50, então o preço dele foi R$11,62, e ele vai vender no mercado a 15. Ele ganhou um dinheirão. Pô, e eu, Nelson, eu ganhei também? Você ganhou. Porque olha só, R$10,96 mais R$5, valor de mercado, R$15,96. O exercício é R$10,12 mais R$1,50, R$11,62. Então, R$11,62 recebido. Perfeito? Quanto que você pagou pela ação lá no começo para montar a operação? R$10,96. Então, R$10,96 foi o custo pago pela ação e você recebeu o prêmio. 0,66 centavos, taxa de 6%. Então, vamos lá. Aí vem a pergunta, se o valor de R$1,50 multiplicado por 1.000 ações é de R$1.500, por qual motivo eu não tive uma taxa de 13%, pois eu embolsei 1.500? Vamos lembrar anteriormente do VI e do VE. O valor pago pelo papel é R$10,96 e não R$10,12. Você não pagou R$10,12 pela ação. Você tem que lembrar que você pagou R$10,96. Sendo assim, o valor de prêmio deve ter diminuído essa diferença. Concorda? O valor de R$10,96 menos R$10,12 é 0,84 centavo. Este valor não pode ser considerado um prêmio líquido, mas ajuda muito na proteção, como nós veremos a seguir. Perfeito, pessoal? Podem ir escrevendo aí
no chat se estiver tudo ok. Acredito que sim. Então vamos lá, vamos trabalhar agora com o segundo cenário. Cenário de alta, aqui voltando no cenário de alta de R$5 fará o delta subir muito. Uma opção com delta de 100% significa que para cada R$1 na alta da ação, a opção subirá R$1. Uma opção com delta de 100% significa que para cada R$1 de alta na ação, a opção subirá R$1 também. Mesmo vendida em opção, ela subindo muito, nós não vamos recomprar. Por que nós não vamos recomprar? Vamos deixar ser exercido, não tem problema nenhum. Nós vamos sair com a nossa taxa e não tem problema. Ah, Nelson, eu vendi a opção a 1,57, ela está saindo no mercado agora a 2,50. O que eu faço? Não faz nada. Primeiro que você está ganhando no papel. Segundo, que você vai receber a taxa máxima. Naquele caso, os 6% lá na operação inteira. Então é uma excelente taxa. Cenário de lado, vamos lá. A ação sofre uma queda de 7,75 e você não fez a operação de lançamento coberto. E aí? Botãozão de stop? Vamos sair da nossa operação perdendo quase 8%? Vamos lá, agora vamos falar se nós tivéssemos feito essa operação e o cenário ficasse de lado. Próximo do vencimento, ou seja, faltando um dia, está com o valor de 10,11. O valor da ação está 10,11. Neste caso, você estaria perdendo 85 centavos, correto? Nós pagamos 10,96 e agora a ação está saindo por 10,11. Neste caso, estaremos perdendo 85 centavos por ação ou R$850, porque nós compramos 1.000, né? Mas como você vendeu 1.000 opções ao preço de 1,50, colocou no bolso 1.500. Não será exercido. Gente, o valor de exercício é 10,12. Esse cara que exercer a gente, ele vai ter que depositar na conta da corretora para a gente R$10,12 para exercer e mais o prêmio que ele já pagou para a gente de 1,57. Abaixo de 10,12, ele não vai, até um pouquinho mais do que 10,12, mas com o preço de 10,11 ele não vai exercer. Por que ele vai te exercer, pagar a taxa de exercício, sendo que no mercado o papel está o mesmo valor? Então para ele não vai ser interessante. Por isso que está marcado aqui, ó, não será exercido. A ação no mercado está 10,11 e o exercício é 10,12 mais 1,50 que ele já pagou. Quanto vale a opção no vencimento, aquela de 1,57 que você vendeu? Nada, ela vira pó, ela vai a zero. Ou seja, você se protegeu de uma queda dos mesmos 85 centavos, pois vendeu a opção a 1,50, mas como essa diferença seria justamente o VE, ou seja, 1,50 menos 85, o 0,65 é uma taxa de retorno de 5,93 sobre o valor comprado da ação de 10,96. Beleza, Isaías já colocou tudo ok? Tranquilo, Isaías. Vamos seguindo aqui. Vamos lá, pessoal. Cenário de queda. A ação sofre uma queda de 15% e você não fez a operação de lançamento coberto. Você estaria perdendo 1,64 sobre o valor pago na ação. Ou seja, 10,96 estaria valendo agora 9,32. Caso tivesse realizado esta operação, você fez a mesma operação acima, mas o papel próximo do vencimento, faltando um dia, está com o valor de 9,31. Nesse caso, você estaria perdendo 1,64 por ação, ou seja, 1.640. Mas como vendeu 1.000 opções ao preço de 1,50, colocou no bolso 1.500. Analisando essa operação, temos o seguinte: não será exercido. Mais uma vez, a opção vai a pó. No mercado, a ação está 9,32, e é lógico que ele não vai te exercer e pagar os 10,12, ele também faz conta. Como esta opção não deu exercício, qual o valor da opção no vencimento? Zero, vira pó também. Você diminuiu a sua perda em R$1,50, que é o valor do prêmio que você recebeu. 1,50 menos 1,64 dá 14 centavos, ou seja,
1,27 de perda sobre o valor, 1,27% de perda sobre o valor de 10,96. E é justamente por isso que o VI é extremamente importante, porque ele serve como uma proteção. Então, na alta, a gente viu que a gente sempre vai ganhar apenas o VE. E quando o mercado ficar de lado ou cair, nós ganhamos o VE e o VI nos protege bastante. Cenário de queda. Nosso objetivo é sempre o VI, mas para que consigamos ganhar dia a dia com o teto da opção, precisamos deixar a operação andar. Por quê, gente? Porque tem a questão do teta, e o teta é relacionado com a passagem dos dias. Por este motivo, precisamos encontrar uma relação entre VI e VE que possibilite um bom retorno com uma boa proteção. Muitas vezes você encontrará a relação entre 1 de taxa para 12 de proteção, 2 de taxa para 8 de proteção e 4 de taxa para 4 de proteção. Cada um vai determinar o seu perfil em função do risco aceitável para as suas operações. Ok? Até aí, tudo bem? Tranquilo, pessoal? Se tiver alguma dúvida com relação ao VI ou VE, o lançamento coberto, podem mandar um e-mail. Agora a gente vai começar a entrar na questão do pulo do gato, que é aqui que começam as nossas estratégias de taxa e hedge efetivamente. Então vejam que até agora a gente teve que dar uma esmiuçada como é que é o mercado de opções, o que é o lançamento coberto, e agora a gente vai começar a falar um pouco sobre operações realmente redeadas. E é aqui que começa. Vamos lá. Uma opção com delta de 50, à medida que a ação sobe R$1, a opção sobe 50 centavos, que nem nós colocamos lá no slide do delta. E caso a ação caia R$1, a opção sofrerá uma queda de 50 centavos. Então, quanto de delta tem uma ação? Né? Quanto de delta eu consigo na ação e quanto de delta tem uma opção? A opção a gente já vai saber, né? A ferramenta, o home broker ou a plataforma vai nos informar, ou a nossa planilha também ela calcula mais ou menos o delta e o gama. E quanto que tem de delta uma ação? Tem 100%. Por quê? Uma ação custando R$10,96, mais R$1, ela vai para R$11,96. E o preço de R$10,96 perdendo R$1, ela vai para R$9,96. Então, o papel tem sempre 100% de delta. Para cada alta de R$1, ele vale R$1 a mais. Cada queda de R$1, ele vale R$1 a menos. É muito tranquilo, muito fácil o papel ter 100% de delta. Agora, gente, vamos imaginar a seguinte operação. Nós compramos 1.000 ações da Vale. Ela tem delta de 100%, porque a ação sempre tem o delta de 100%. Se eu vender duas opções de Vale D10 de delta de 50% vezes 2, né, estamos vendendo 2 vezes a quantidade da ação, não, desculpem aqui, é 2 vezes a quantidade da opção. Não é da ação aqui é da opção, nós vamos corrigir. Então nós estamos vendendo 2 vezes a quantidade de opção. Vamos lá. O que acontece com essa operação? Nós estamos zerados em delta. Concorda comigo? Temos a ação com delta de 100% e vendemos duas opções de delta de 50%. Ou seja, a alta de R$1 na ação, a soma de venda da opção é R$1 também. Ou seja, ganhamos R$1 na ação e como vendemos duas opções de delta de 50%, perdemos R$1 na opção. Ou seja, não ganhamos e nem perdemos nada. Queda de R$1 na ação, soma de venda da opção é R$1. Perdemos R$1 na ação, ganhamos R$1 na opção, no conjunto das opções vendidas. Não ganhamos e nem perdemos nada. Aí vem a primeira pergunta, Nelson. Se eu não ganho e nem perco nada, então por qual motivo é interessante eu pegar e fazer essa operação? Justamente pela questão do teta. A partir do momento que você monta a sua operação, que é uma venda de volatilidade, a cada dia que o mercado passar e não tiver nenhuma distorção, nenhuma alta e nenhuma queda muito grande, você vai capturando teta. Então,
Veja que nós colocamos que uma opção que tem um θ de 1, 2 centavos, se você vendeu 2 vezes, você já tem quase 4 centavos no dia a seu favor, caso o papel não mexa muito, não oscile muito, né? Vamos lá. Nelson, como eu posso vender uma quantidade maior de opção, sendo que eu tenho apenas metade ou 1/3 das ações? É perigoso? Sim, e muito. Justamente por esse motivo, iremos comprar uma opção mais fora do dinheiro, em mesma quantidade do saldo, ou seja, naquele caso nós compramos 1.000 ações, vendemos 2.000, então nós vamos agora ter que comprar 1.000 opções, e neste caso nós vamos comprar da Vale 13 para travarmos nosso risco. O strike da Vale 13 é R$13. Alerta! Não recomendamos que você tenha uma operação descoberta de opções. Posteriormente, mostraremos como proteger a sua operação para diminuir a exposição caso o mercado tenha uma alta muito elevada. Então, gente, é importante... Deixa eu parar de compartilhar e ativar a câmera. É sempre importante, cada vez que nós pensamos nessa operação, a gente sempre comprar um pozinho ali, uma opção fora do dinheiro. Nós vamos mostrar agora que quando você faz essa operação, você tem uma trava de baixa junto, e aí vai ficar fácil da gente compreender, mas a gente sempre tem que comprar uma opção fora do dinheiro, um pozinho para travar. Primeiro, para você não ter problema no seu home broker ou com a sua corretora. Segundo, para diminuir a sua margem, que a corretora sempre exige uma margem nessa operação, porque a trava de baixa, se o mercado subir, você pode perder um pouco de dinheiro, ou até perder muito dinheiro, depende do seu tamanho. Então, para se proteger de uma alta da Vale do Rio Doce ir a R$35, R$40, por exemplo, a Petrobras achar um novo pré-sal, e você ser exercido numa quantidade e tem que entregar num valor muito mais caro. Ok? Então, vamos lá, vamos entender como é que fica essa operação aqui. Ela fica assim, ó. Quando nós executamos essa compra, temos a seguinte operação. Nós compramos aqui 1.000 ações da Vale, nós vendemos 1.000 opções de Vale D10, mais 1.000 opções da Vale D10, ou seja, vendemos 2.000 e agora nós estamos comprando a Vale D13. Olha aqui, é uma opção fora do dinheiro, uma all the money. Então, nós estamos travando a nossa operação. O que pode acontecer nos diferentes cenários? Vamos lá, cenário de baixa. Caso o mercado caia, como você está vendido em uma quantidade maior em opções, sua perda é minimizada pelo dobro da proteção. Mas por que o dobro da proteção, Nelson? Vocês lembram que eu comentei sobre o VI e sobre o VE? Nós vendemos 2 vezes a opção. Então nós temos VI e VE vezes 2. Nós estamos muito protegidos. Cenário de lado. Caso o mercado não se altere, você irá capturar o dobro do θ calculado para cada opção. À medida que o seu target seja atingido, você poderá diminuindo a sua exposição. Beleza, vamos começar agora o problema dessa operação, que é a trava de baixa, que pode tirar o sono. Vamos lá. Caso o mercado suba, você terá que lembrar que está vendido em uma quantidade maior de opção. Tendo esta trava de baixa, né, porque você vendeu a Vale D10, 1.000, e comprou mais 1.000 da Vale D13, no dia do vencimento, caso a cotação da ação estiver acima do strike mais a taxa recebida, você entraria em uma zona de prejuízo, uma vez que será exercido a um valor maior de strike mais taxa, e terá que comprar uma quantidade de papel para entregar ao tomador. Vamos exemplificar com os valores aqui. Ó. Vamos lá, deixa eu explicar melhor. No dia do vencimento da opção, ou até antes, a ação esteja valendo R$15, por exemplo. Quanto que nós vamos receber se nós formos exercidos? 10,12, mais 1,57, 11,69. Então, gente, acima de 11,69, acima desta soma, você começará a perder dinheiro na trava de baixa, uma vez que você terá que comprar a ação pelo valor de mercado, ou seja, você tem que ir lá no mercado, no seu home broker, a corretora vai te ligar e falar, olha, pode comprar 15, não me interessa se está 15,50, 18,20, você vai ter que comprar e entregar para aquele cara lá, você firmou um acordo com ele. Lembramos que esse prejuízo acontecerá no dia do vencimento
ou caso o mercado suba muito de um dia para o outro, ao ponto de ser extremamente vantajoso para o tomador te exercer. Gente, quais as vantagens que a gente tem nessa operação? Primeiro, primeiro é a opção fora do dinheiro. Longe do vencimento, caso aconteça uma distorção, normalmente quando o mercado sobe 8, 9, 10%, faltando 15 dias, 10 dias, a opção fora do dinheiro ela vai subir também. E a gente, estando com o delta próximo de 100%, em teoria, as operações elas vão se corrigir e elas vão subir de forma bastante similar. Pode ter um pequeno descolamento, mas essa é a vantagem da gente ter uma opção fora do dinheiro para proteger. Segundo, é que normalmente na alta da ação, a volatilidade da opção geralmente cai. Não é sempre que ela cai, mas normalmente, pelo comportamento, pelas simulações e pelas operações com dinheiro real que nós temos feito, normalmente acontece isso. O mercado, quando ele cai de elevador, e aí a volatilidade explode, fica muito alta, e quando o mercado começa a subir, a volatilidade vai baixando, e aí a volatilidade baixando, a gente consegue sair com um bom teto. E nós vamos sempre desmontar a operação, faltando pelo menos 7 dias para o vencimento. Por quê? Em função do gama elevado. Ou seja, nós falamos que o gama é um medidor de aceleração, né? E esse gama ele vai sempre incrementando ao delta. Vamos falar um pouquinho de Black-Scholes. Fisher Black e Miró-Scholes inicialmente apresentaram uma fórmula de Black-Scholes em um artigo em 73, utilizando o trabalho de pesquisadores lá do começo do século. O conceito fundamental de Black-Scholes é que uma opção, implicitamente, é precificada sempre em função de uma ação negociada. Então, o Robert Merton foi o primeiro a publicar o artigo expandido à compreensão matemática do modelo de precificação e cunhou o termo de precificação de Black-Scholes. Merton e Scholes receberam em 97 o Prêmio de Ciências Econômicas Alfred Nobel e por este trabalho e outros relacionados. Ainda que inelegível para o prêmio devido à sua morte em 95, Black foi mencionado como contribuidor pela Academia Sueca. Vamos lá, pessoal, agora está faltando... legal. Tranquilo, nós estamos dentro do tempo aqui. Beleza, sem dúvida. Vamos lá, pessoal. Vamos mostrar agora a nossa planilha do sucesso. Então, como é que foi a história da planilha? Deixa eu voltar aqui. Como é que nós fizemos a planilha? Eu já estudava o mercado há muito tempo, então, há uns 2 anos atrás, eu comecei a pensar da seguinte forma: eu já fazia algumas operações onde eu ia sempre ajustando o delta, eu ia sempre corrigindo para o delta ficar sempre 100%. E eu comecei a pensar, olha, sempre quando eu monto a operação de lançamento coberto, eu fico esperando para ver se vai ser exercido ou não. Será que nesse meio tempo a operação atinge uma taxa bacana? Será que tem a possibilidade de eu conseguir 2, 3, 4% no meio do caminho, sem ter que ficar esperando 5 dias, 4 dias para o exercício e o gama explodir e eu começar a perder dinheiro? Ou diminuir a minha rentabilidade? Então, eu tive a ideia de começar a monitorar as operações. E para isso, eu tinha que fazer um banco de dados de todas as opções e o valor dessas opções e o valor das ações. E, fazendo uma conta simples de compra e venda em compra da opção, nós começamos a monitorar isso durante alguns dias. Depois do terceiro ou quarto dia que eu comecei a monitorar, eu comecei a migrar a minha operação, nas operações de delta, para esse modelo de operação que nós chegamos agora. Nós simulamos mais de 50 operações até poder chegar nesse modelo. Por quê? Nós temos ações da CSN, que tem uma volatilidade alta, poderia ser bom. Nós temos os bancos, que tem uma volatilidade baixa, pode ser que proporcione uma proteção. Nós temos a Petro e Vale, que são as mais líquidas. Qual é a melhor para a gente poder operar? A gente teve que simular. E nós chegamos a um modelo onde nós temos montado algumas operações em Petrobras, desmontamos uma no final do mês, nós estamos carregando agora uma em CSN, e possivelmente montaremos uma na Vale nos próximos dias, aí
junto com o Isaías aí, que tem nos ajudado bastante nesse trabalho aí. Então, vamos lá. Qual era a dificuldade da gente simular sem ter a base de dados? Porque a gente não tinha histórico das operações. A gente não sabia como que a operação estava no meio do caminho. Então, para isso, eu comecei a utilizar o link DDE em primeiro momento, e agora nós migramos esse link. Algumas plataformas de operação ou corretoras oferecem gratuitamente um link chamado DDE ou RTD. E neste link você tem o valor da ação, o valor da opção, quantidade de compra e venda e outras variáveis, né? Por isso que nós desenvolvemos uma parceria com a Trid e com a Capital Markets. Por que a parceria com a Trid? Né? E no final tem uma surpresa aí, que eu acabei esquecendo de mencionar. Então nós temos uma surpresa com essa parceria que nós fechamos. Porque a Trid, ela é uma plataforma que ela tem um custo bastante reduzido, comparado com outras plataformas do mercado financeiro, e ela fornece o link RTD. O link RTD é o link mais rápido que possui. O DDE é um link descontinuado, ele vai parar de fornecer sinal em um futuro não muito longo, e o RTD ele tem uma latência muito baixa, ou seja, ele demora menos de 1 segundo para atualizar a nossa planilha. O DDE ele demora um pouquinho mais, a gente tem que esperar um pouquinho. Então, o RTD da Trid funciona de forma muito inteligente, muito boa, a gente não tem problema para carregar as opções, e a nossa parceria com a Capital é justamente em função da corretagem e também do suporte que eles oferecem. Na hora que nós montamos a operação, a gente tem que ligar para a mesa, falar, olha, estou montando essa operação aqui, verifica as margens para mim e tal. Então, o pessoal da Capital lá, a Karen, o Bruno também sempre atende a gente, o pessoal é sempre bastante solícito, ajuda a gente bastante no operacional. Vamos falar um pouquinho da ferramenta. Estamos com quase 1 hora, então agora nós vamos mostrar a nossa plataforma. Então, não tem grandes dificuldades. Aqui nós escolhemos a ação. Deixa eu colocar o apontador aqui. Aqui nós escolhemos a ação que nós vamos operar na planilha com DDE. Ah, Nelson, eu não tenho uma plataforma ainda. Tá. Nós vamos fazer uma promoção. Vai ser interessante para você adquirir a plataforma, mas caso não tenha, a gente tem a planilha free, que dá para você simular também. Dá um pouquinho mais de trabalho, você vai ter que pesquisar o valor da opção, mas é possível. Então você seleciona o valor da ação, você seleciona a ação que você vai montar a operação. Selecionando, você digita o valor que você está comprando a mercado, e esse valor é carregado automaticamente. Você escolhe a opção em função do delta, né? Eu só vou vender uma de delta de 40, mas eu vou vender um pouquinho mais aqui, ó, o fator de multiplicadora da nossa planilha. Essa planilha aqui ela é um pouco mais completa, é a planilha que nós vamos oferecer no nosso curso, que eu já vou falar sobre ele, mas tem a outra planilha, que é a planilha, vamos dizer, um pouquinho mais básica, que ela não tem a quantidade descoberta, não tem o break-even, é um pouquinho mais travada, mas de qualquer forma ela é excelente para a gente começar a simular as nossas operações. Eu não recomendo ninguém a começar a realizar essas operações sem antes entender o comportamento das opções. Então, quando nós escolhemos a opção aqui, nós temos a nossa base de dados, então tem todas as opções carregadas, e a opção aqui, quando nós montamos a operação, a CSN estava 9,10, a opção estava 0,64 centavos. Então acontece que nós montamos no dia 24/8, hoje, na verdade, hoje não era, desculpe, 2/8, é 2/9, né? A gente está carregando essa operação ainda. Então, nós pagamos 9,10 na ação da CSN e nós vendemos 0,64 centavos a opção. Nesse caso, nós vendemos um pouquinho a mais aqui, ó. Nós vendemos aí 3.200 opções para uma compra de 1.500. O valor aqui é indiferente, né, gente? Se é 13 mil reais, se é 50 mil reais, porque é sempre proporcional. Nós compramos uma quantidade e vendemos uma quantidade, lógico. Aqui, aí 91, não está contabilizado o pó. Por que eu não contabilizei o pó? Porque a ideia é a gente montar essa operação e a gente comprar um pouquinho de pó fora do dinheiro, da ação que normalmente nós vamos sempre montar, e deixar ele lá.
Quando ele vencer e ele não der exercício, a gente vai e compra mais um pouquinho de pó na outra série. Então a gente vai estar sempre protegido. Então vejam que para uma queda de 5% na ação, ou seja, enquanto está todo mundo desesperado, porque a ação da CSN tinha caído 22%, a pessoa compra achando que vai ter um pullback, porque o gráfico deu um sinal, e ela continua caindo mais 5%, e nós estamos saindo da operação aqui, ó, nem saímos ainda, na verdade, hoje ela bateu 2,72, mas ela bateu 1,16 no momento que nós estávamos com essa operação aqui. Perfeito? Aqui, desculpa, essa aqui, agora tá aqui, tá melhor aqui para a gente entender, olha só, fazendo maldade com vocês. Então, pagamos 9,10, vendemos a 0,64. No momento que nós montamos essa operação, então, olha, 3.200 dividido por 1.500, nós vendemos 2,13 a mais de opções. Quando nós realizamos essa operação, o delta estava em aproximadamente 110, 112, estava por ali, tá? Então, veja que para uma queda de 5,16, nós ainda estamos ganhando uma grana legal. Na parte do lado, onde está marcado simulado, é a parte de back and shows, ou seja, ele serve como uma referência, não como uma verdade absoluta. Então vejam que, faltando 13 dias para o vencimento aqui, ó, você pode simular se a ação for para 8,63, faltando 12 dias, faltando 10 dias, faltando 5 dias. Eu posso simular a volatilidade, né? E se o papel for para R$9, a volatilidade cair um pouquinho para 65. Quanto mais ou menos vai estar essa opção? Então, essa nossa planilha consegue calcular isso aqui. E além disso, na mesma planilha, a gente colocou um módulo onde você vai ter o lançamento coberto e automaticamente a quantidade que estaria descoberto, sem considerar o pó. Então, antes as pessoas elas sempre perguntavam, vamos voltar aqui, quase uma hora já. Então, antigamente não, isso nos grupos de opções, as pessoas sempre falam, o que você acha de fazer uma operação onde você fica com uma trava de baixa, com delta? As pessoas sempre falam assim, olha, se o mercado subir, você vai perder dinheiro, mas vai perder quanto? E se o mercado subir, até que valor você começa a perder? E nós fizemos essa conta. Então, por isso que para a nossa operação ficou extremamente confortável, porque além da nossa planilha ela ir monitorando segunda a segunda, a gente montou aqui 1.500 da CSN e a quantidade descoberta, que estaria descoberta, lembrando que nós temos o pó aqui, ó, seria 1.700. Por quê? Porque nós vendemos 3 e pouquinho lá. Então nós simulamos aqui e nós sabemos qual é o valor correto aonde a gente vai começar a perder dinheiro. Então, gente, é o seguinte, essa parceria que nós desenvolvemos com a Trid, e com a Capital foi o seguinte, nós estamos lançando o nosso curso na segunda-feira, entre segunda e terça-feira, e para quem comprar o curso, nós vamos entregar 2 meses de demo da plataforma da Trid para que vocês possam testar com as nossas planilhas. Nós temos a planilha Free e temos a planilha RTD. Então, quem adquirir o curso tem 2 meses. Lógico que a gente tem que lembrar que quem já possui a plataforma da Trid, já conhece o trabalho da Trid, aí não vai ter a demonstração de 2 meses, ok? Então, nós estamos iniciando na segunda, terça-feira as inscrições para o nosso curso. Nosso curso ele tem um módulo online, ele vai ter os hangouts para a gente tirar dúvida, mas a parte online nós tivemos que montar porque ou nós abríssemos o curso durante o dia, para que a gente pudesse mostrar como funciona a parte de microestrutura. Então, a gente vai abordar dificuldades dos grandes players, que as grandes instituições financeiras, a questão de resiliência, custo operacional, estrutura de mercado, book de ofertas, agressões, a planilha, como preencher, base de dados, qual a melhor ação escolher, qual a melhor opção em função de volatilidade, de delta, de gama. Então, tem aproximadamente 17 módulos. E para que a gente pudesse atender o pessoal que tem uma outra atividade, então a gente tem uma parte que é gravada e sempre a gente vai tendo um hangout para tirar as dúvidas
além do pessoal poder contar com um grupo fechado do Facebook para a gente tirar as nossas dúvidas, e eu sempre vou estar publicando as operações que nós estaremos montando, tanto simulação quanto as operações reais, naquele grupo, ok? E para quem tiver dúvida, pode falar também comigo, pode falar com a Karen, também a Karen bastante atenciosa lá na Capital, ela sempre dá um suporte muito bacana, então qualquer dúvida pode falar comigo, pode falar com a Karen, e aí a nossa conclusão é: qual é a melhor opção? Qual que é a melhor ação e a melhor opção? A maior taxa, a maior proteção? Cada um vai escolher dentro do seu perfil, gente. Não adianta eu falar, olha, você tem que pegar essa taxa porque ela está protegendo 5% e essa aqui está dando 4% de taxa. Ah, não, pega essa aqui porque a proteção é de 12%, mas a taxa é 1,5%. Então, cada um vai ter que adequar o seu perfil. E para você determinar o seu perfil, como você vai fazer? Já vai entrar no mercado colocando dinheiro? Essa é a maior dúvida. As pessoas vêm até mim e falam, olha, Nelson, eu não tenho dinheiro, por isso que não adianta fazer o curso. Eu falo, não, eu acho que você tem que fazer o curso justamente por isso. Porque quando você tiver um capital, você tiver um dinheiro, você vai conseguir aplicar isso da melhor forma, numa operação protegida. Quantas pessoas a gente já não conheceu que perde dinheiro e já perdeu dinheiro no mercado financeiro? Que não conhece um tipo de operação estruturada, uma operação onde você consiga proteger? Muito, mas muita gente. Então é extremamente importante que antes da pessoa começar a colocar o dinheiro no mercado, começar a entregar dinheiro no mercado financeiro, a gente começar a simular. Por isso que quando nós fomos conversar com o pessoal da Capital, eles gostaram do projeto e a gente acabou fechando essa parceria. Então, a nossa sugestão é que você baixe a planilha, simule as operações, entenda o comportamento das opções no período de tempo, e você vai ver que o Theta vai te proporcionar uma rentabilidade muito boa. Ok, gente? Então, aqui, ó, o Isaías até colocou uma coisa bacana, que nosso simulado tem sido nos diferentes cenários com boa rentabilidade. É isso aí, Isaías, isso aí. Nós chegamos a simular mais de 50 operações. E as simulações não eram backtest, não, que a gente olhava lá o gráfico para trás e via o valor da opção. Nós abríamos a planilha todos os dias na abertura de pregão, escolhíamos as ações, montávamos 3, 4, 5 simulações simultâneas, salvávamos a planilha, fechávamos, no final do dia, olhávamos o comportamento, e isso dia após dia, até a gente escolher as melhores ações e as melhores opções para esse modelo de negócio que nós desenvolvemos, que nós estamos operando. Então, gente, qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco, pode mandar um e-mail, pode falar com a gente no Skype, pode usar o nosso chat aqui por enquanto, e boas simulações. Nosso e-book é um resumo de aproximadamente uns 8 livros que eu, particularmente, eu li e que eu cheguei a ver tanto do Brasil quanto de fora, e realmente eles falam que essas operações de delta é uma operação muito bacana que as grandes instituições acabam fazendo. Ok, gente? Então não se esqueçam, segunda-feira eu vou estar mandando um e-mail com a inscrição para o curso. Nós vamos limitar a quantidade de vagas até para a gente poder dar um suporte mais efetivo para cada pessoa que comprar o curso. Então, o número de vagas será limitado e atingindo esse número, a gente vai fechar até a gente começar a desenvolver esse novo grupo. Né? Nós já temos algumas aulas que serão liberadas e a gente vai sempre tirando as dúvidas, montando as operações e dando um suporte para esse pessoal aí que adquirir o nosso curso, ok? Prazer falar com vocês. Valeu, Isaías. Valeu, Isaac. Prazer falar com vocês. Qualquer dúvida, estou direto no Skype, estou direto operando. Podem ligar para a Karen, podem usar o canal da Everhead, podem mandar um e-mail. Fique à vontade. Muito obrigado por terem deixado de fazer as suas atividades aí, para ter visto o curso. Espero que tenha agregado. E é bastante promissora essa nossa operação. Espero que todo mundo consiga
realizar, e quem não conseguir, manda e-mail para a gente ajuda a começar a simular. Tá bom, gente? Obrigado pela participação, valeu, um grande abraço para vocês.